Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Beatriz, sou psicóloga. E eu sou Marcela, sou neuropediatra. E nós nos juntamos para criar esse canal, Neuropsi, que é um canal onde a gente vai bater papo, vai trazer muita informação de qualidade para vocês. A gente vai conversar sobre temas muito preciosos, daí muito importantes, que tem a ver com a nossa profissão, com a área que a gente atua. E estamos extremamente animadas, né, Bia? Porque a gente esperou muito tempo pra gente começar e agora definitivamente a gente começou. E esse é o nosso primeiro podcast, a gente tá muito animada. Estamos aqui com a Larissa. Ah, temos uma convidada especial, isso mesmo, Larissa. Veio Larissa Prete, ela que é mãe, ela que é comunicadora nata, influenciadora e veio nos prestigiar nesse nosso primeiro dia. E eu tô super feliz de estar aqui na estreia de vocês. Duas queridas, tô torcendo muito porque eu acho que nós mães só temos a ganhar com o espaço de tanta informação preciosa, né? De uma neuropediatra, de uma psicóloga, ambas muito renomadas aqui na cidade, reconhecidas pelo trabalho brilhante que realizam. Então, eu tô me sentindo, assim, super honrada, envaidecida de estar sendo a primeira convidada do podcast de vocês e, de antemão, desejo muito, muito sucesso. Muito obrigada, a gente agradece muito. A gente que te agradece muito, Larissa, você tá aqui com a gente, vai ser muito legal. Isso. A nossa ideia é a gente bater um papo bem descontraído mesmo, a gente vai falar de assuntos importantes, mas a gente bater um papo descontraído como a gente bate papo em vários outros lugares, né? Falando de coisas preciosas, mas de forma leve, né? De coisas muito importantes, né? Parentalidade, como criar os nossos filhos. Eu falo que é a grande missão da nossa vida. Depois que você se propõe a ser mãe, que nasce esse desejo, né, no nosso coração, e que eles chegam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, enfim, é a nossa grande missão, porque não é fácil formar um ser humano, né? Ajudar a moldar o caráter de um ser humano, preparar alguém para a vida. Então, realmente, é uma missão. Às vezes bem sofrida, às vezes bem cansativa, mas maravilhosa, divina e abençoada sempre. E é uma missão que a gente só conhece, só consegue entender depois. Então, a gente não consegue se preparar antes, né, para essa missão. Nossa, vou me preparar, vou aprender. Não existe. É vivendo, né? Depois você nada do que falam antes, quando chega na nossa vez, que você sente na pele, que você vive na pele, é sempre diferente. Mas olha aqui, deixa eu, já que você falou que sou uma comunicadora nata, deixa eu me meter aqui. Eu já queria começar fazendo uma pergunta para vocês, como que surgiu a ideia desse canal? Que eu achei fantástica, mas assim, eu fico imaginando que vocês se conheceram profissionalmente, né? Sim. Em primeiro lugar, ou não, já se conheciam antes? Já de vista. Eu conheci a Marcela... Deixa eu contar uma coisa. Uma curiosidade. Eu conheci a Marcela desde a época do Marista, que eu a via passando, nada demais. Mas a Marcela teve um papel muito importante na minha vida. Eu não sei nem se ela se lembra. Mas ela praticamente salvou a vida do meu sobrinho. Nossa, agora eu lembrei. Talvez eu até me emocione falando disso, mas meu sobrinho teve um problema na perninha, não lembro. Você lembra disso? Me lembro. Quando ele era muito pequenininho, meu afilhado, e aí, por contatos, assim, né, eu falo que foram anjos, assim, colocados por Deus mesmo, e aí eu cheguei até a Marcela através da minha prima, que é casada com o primo dela, e eu não conhecia a Marcela, mandei uma mensagem no Facebook, perguntando se ela podia dar uma olhada no meu sobrinho, que estava no hospital já há muitos dias, e ela foi olhar, a gente estava achando que era algo neurológico, ela foi olhar, na hora que ela viu, ela falou, foi num sábado, e na hora que ela viu, ela falou que não era nada neurológico, mas que ele precisava ficar internado com urgência e começar um antibiótico, porque já estava a infecção se alastrando. Então, eu falo que ela foi um dos anjos que ajudaram a salvar a vida dele. E eu sou muito suspeita para falar da Marcela, porque desde esse momento eu achei que ela era fantástica. E eu vejo no dia a dia o quanto ela é fantástica. Isso eu falo isso sempre, mas é porque mesmo. Isso me emociona, porque ela se envolve realmente com os casos, ela sofre, a gente discute os casos. Então tem algumas coisas que foram fazendo com que eu me aproximasse cada vez mais dela. Pela primeira vez eu vejo aquele ditado, macaco senta no rabo para falar do rabo dos outros de uma forma positiva. Que ela é exatamente assim. E tá falando de você como se fosse uma novidade, né? Exatamente assim. Foi isso que eu acho que uniu tanto eu e a Bia, porque a gente conversa sobre... A gente começou a ficar muito próximo conversando sobre os pacientes. Sim. E aí a gente
pensa muito igual, sofre muito igual. Aí uma virou terapeuta da outra, mais ou menos assim. é isso. Não existe ser profissional da saúde sem envolvimento, né? De saúde mental não existe, É, né, gente? não tem. eu acho também. Então, você como neuropediatra, você como psicóloga, se são profissionais que não se envolvem de certa forma, É claro que a gente precisa aprender, e eu acho que o tempo e a maturidade vai ensinando Ensina a gente muito, a manter também um certo... uma distância saudável, sim. distanciamento, porque senão é impossível. mas né? eu digo, Mas se sem envolver, é exatamente não tem isso. como. Num sábado, você se dispor não, a ir lá, você entender que o No outro tá primeiro numa ano que eu agonia. cheguei aqui, Foi? foi 10 anos que eu cheguei. Voltei, né? É. Porque eu saí com 17 anos e voltei com Isso. 31. Olha isso. E aí, no primeiro ano que eu cheguei, eu lembro, Bia. Foi, Tinha até nunca me esquecido. esqueço disso, isso é marcado na minha vida. E então, mas E aí- vocês trabalham meio trocando informações, Porque a figurinha, gente não é tem muitos isso? pacientes em comum. Ah, sim. Isso. Entendi. Aí a Ainda gente, bem. Aí a gente troca muitas figurinhas. Eu perturbo ela bastante. É. Eu sempre mando E mensagem. aí Diferente. foi dessa troca constante aí que nasceu o desejo. E aí a gente tem projetos Que nasceu a amizade, aí nasceu muito diálogo, e a gente foi... A gente, né, fez uma série de Vários lives, projetos, né? Já iniciamos alguns outros projetos. E aí resolvemos. E aí, Um o que a podcast. gente... Quando a gente conversa, é muito interessante, Larissa, porque a gente percebe coisas tão básicas que uma mãe ou um pai precisam saber. E aí eu falo assim, sobre um paciente, Bia, eu disse isso, tem que ser trabalhado isso, Bia. Sim, eu já disse isso. E são coisas que pra gente, que lidar com isso todo dia, parece que são coisas muito básicas, mas com esse direcionamento muda tanto Sim, o contexto sim, final. sim. O desfecho fica tão maravilhoso. E quantas coisas na vida da gente que são exatamente assim, né? Parecem muito básicas, muito óbvias, quando você vê de fora. Né? Quando você Exatamente. sai dali do olho do furacão, que você consegue se distanciar um Exato. pouquinho. E eu acho que isso acontece muito na maternidade. Né? Às vezes, uma outra mãe, um outro profissional, vê uma situação que para a mãe está sendo caótica com uma forma mais prática para resolver, mais suave para Sim. resolver. Porque quando tem o sofrimento ali no meio, o óbvio ele fica meio embaçado, Quando né? a gente está Fica. envolvido é diferente, né? E é muito diferente. Então você usa. Aí você quer dar uma. Não faça isso. Aí a pessoa pensa, mas isso é tão simples, será que vai dar certo? Uhum. Mas como ela está em busca de ajuda, ela confia no seu trabalho, no seu resultado, aí ela Sim. vai tentar. E ela vê que é tão simples, que deu certo. Aham. Né? E eu falo que essa parceria ela é muito importante. Porque uma coisa é você pensar sobre o caso do paciente, você tem, né, óbvio, o seu tempo de trabalho, o seu estudo e tal. Outra coisa é você discutir esse caso com outro profissional que acompanha. Isso Que é maravilhoso. é uma união de forças, né? É uma junção de Com forças. certeza. Para o nosso trabalho, para a área de saúde mental, para a saúde de uma maneira geral, mas para a saúde mental, acho que principalmente porque não é nada certo, não existe, né? Exatamente. Para muitas coisas não existem exames, né? Não tem... Sim. É E assim, tentativa, se são você parar pra hipóteses. pensar, Larissa, a Bia acompanha aquela criança toda semana. Eu vejo aquela criança uma vez, converso com a família. Então, esse retorno que a Bia me dá de construir a relação. ela Claro. nossa, faz uma diferença tão grande. Até na conduta medicamentosa, entendeu? Sim. Se eu vou decidir uma medicação, né, sou natal, se realmente é necessário. Esse retorno da Bia, assim, é fantástico. É, então a fantástico. gente E aí, tem dessa troca que nasceu a ideia Isso. do Neuropsi. Que a gente Isso. tem até plaquinha. Gente, eu achei isso chiquíssimo. Agora é chiquíssimo, né? Achei, olha aqui, isso chiquíssimo. Tá? Tô me achando. Uhum. Até a entrevistada tem plaquinha. Sim. Mas a ideia, assim, é recente demais, né? Nossa, Tem muito 2 bem. dias. Geralmente, coisas grandiosas e muito legais nascem assim. É. E aqui de um estamos. desejo que às vezes já não é tão novinho, mas da atitude de, então bora lá. Isso. E várias reuniões, assim, eu e a Bia, assim, vamos conversar dos pacientes. Aí a Bia sempre traz a listinha dela, né? Aham. Aí a gente conversa, vai debatendo. Aí a gente pensa, nossa, nessa situação aqui, a gente podia tentar isso e isso. Marcela, você falou isso e isso? Falei isso e isso. Não, eu também. Então foi, pronto, então vamos juntar e falar isso e isso no geral. Que legal. E aí surgiu. E aqui estamos. E vamos brindar, mães, né? Porque olha o que a gente está ganhando de presente. A É um gente- norte aqui para o nosso, às vezes, para o nosso caminhar às cegas. Temos as duas agora. Nós vamos usar e abusar delas, tá? É. A gente espera que seja realmente maravilhoso, né? E que faça diferença na vida das pessoas, né? Essa que é a intenção mesmo. É isso aí.
E aí, hoje eu serei sabatinada? Não, né? Tá tudo bem? Não, eu tô segura? A gente vai bater um papo juntas. Tô segura? Tranquilo, de A boa. gente vai querer saber só a sua experiência. Eu quero fazer começar fazendo uma pergunta. Lari, você é influenciadora. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é que o processo de educação, ele vem mudando, né, com o tempo. Eu falo que antigamente você tinha uma família matriarcal, que era a mãe que comandava tudo, e todo mundo obedecia aquela mãe, aquela nona, né, das famílias lá italianas, por exemplo. Ou a família patriarcal, que tinha aquele homem, que era o chefe, e todo mundo obedecia aquele homem. Todas as pessoas, né, de todas as gerações seguiam aquilo. O que a gente vê hoje em dia é uma transformação muito grande em relação ao processo educacional. Exatamente porque não existe mais uma figura de autoridade única, né? Muitas vezes o pai manda, a mãe desmanda, a babá entra no meio, aí tem os influencers, né? Aí tem o vizinho que grita porque ouviu a conversa, é uma coisa então fantástica. tem uma dificuldade, assim, né? Uma diversidade em relação a esses papéis aí de autoridade. E isso influencia diretamente o processo das crianças até de aprenderem quais são as suas influências, o que ele respeita, o que ele segue, né? Então, existe uma mudança no processo educacional muito importante. Uma outra coisa também antes a gente aprendia o que os adultos nos ensinavam. Exato. Quem passava conhecimento pra gente eram os adultos, os professores ou os pais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o conhecimento está aqui e tem assuntos que as crianças sabem muito mais do que nós. Exatamente. Né? Até conhecimentos de maternidade e paternidade estão vindo daí. Exatamente. A minha pergunta é assim, Lari, você já tem 2 filhas, uma adolescente e uma jovem adulta. 18 anos, a Clara, e 14, agora quase 15 já, né, Helena, com praticamente 15 anos. Então, 15 e 18. Isso. Como que é para você, né, principalmente nessa fase aí da adolescência, né, como é para você educar, lidando com tantas influências que as suas filhas recebem de todos os lados, né? Como que é isso? Como que é esse desafio? É muito complexo, muito difícil. Eu acho muito mais difícil do que era. Pode ser que minha fala pareça até que tenha um cunho machista ou sexista, sei lá. Mas não tem nada a ver. O que eu acho é que quando você fala, né, que as coisas, os papéis, eles estão um pouco misturados, eu acho que retrata um pouco também dessa coisa muito solta e muito perdida. Parece que tá todo mundo sem referência. Tá todo mundo se sentindo solto, querendo aprender como é que faz. Porque nessa busca de amenizar um lado ou suavizar o outro, a gente meio que perdeu a essência, né? Todo mundo pode tudo, todo mundo tem o mesmo papel. E quando a gente analisa isso, Larissa, quando eu analiso isso enquanto na parte fisiológica, neurológica, né, nós somos diferentes, homens e mulheres. Eu acho que os direitos, não é esse o mérito, não tem nada a ver com isso. Né? Eu acho que as mulheres realmente sofreram bastante em determinadas épocas, foram mesmo oprimidas, eram tratadas de uma forma horrorosa. Mas eu acho que nós conquistamos o respeito, conquistamos através de muita luta, sim. Mas por que, né, a gente perder essa coisa da feminilidade, de você deixar o marido conduzir? Uma vez eu falei até com um padre, amigo meu, muito querido, que as pessoas elas têm muito medo dessa coisa, né, de a mulher tem que ser submissa ao homem. Deus, né, demonizam essa frase como se fosse assim, o marido tem que mandar. Quando a gente dança, quem é que conduz a dança? Não é o homem? Né? Não, todo mundo não fala, deixa ele te conduzir. Essa é a submissão, né? É essa beleza. Generoso. Generoso. Amor, é aquela coisa. Respeito, Exato. É deixar o homem conduzir, porque ele tem uma outra visão, ele tem uma outra natureza. Mas tem que ser um conduzir carinhoso, respeitoso. Eu falo que a mulher que diz isso com muito horror, né? A mulher tem que ser submissa ao homem, que ela não entende esse ser conduzida com generosidade, pode ser que ela não tenha tido bons exemplos. Ela pode não ter tido experiências com homens que soubessem fazer isso de uma forma respeitosa. E quando a gente estabelece uma relação com o marido, né, que é o pai dos nossos filhos, que é uma relação de respeito, de você tem o seu espaço, eu tenho o meu, o seu papel é esse, o meu é esse. Quando a gente estabelece um pouco mais,
eu fico mais segura enquanto mulher, ele fica mais seguro enquanto homem, e os nossos filhos ficam mais seguros percebendo o papel de cada um. Quem é cada um na casa? Diminuindo os conflitos. Diminuindo os conflitos. Porque o que acontece hoje, a mulher, nessa busca, né, incessante de conquistar o próprio espaço, de ser respeitada, eu acho que a gente tem agora, não falo da época da luta de se firmar, mas agora a gente tem pesado um pouco a mão, sabe? Então a gente está fragilizando os homens e tentando ficar com uma força que às vezes não nos cabe. A mulher é muito forte, a mulher é muito decidida. Para certas coisas, muito mais que os homens, né? A mãe, às vezes, tem uma voz muito mais do que o pai, né? Mas a nossa sabedoria feminina, ela também ensina a gente a colocar cada coisa no seu lugar, né? E cada um tem seu lugar mesmo. Somos diferentes, o homem e a mulher. O DNA é diferente. A gente tem um X, eles têm um Y, a gente tem um X. Isso muda, a ciência sabe o tanto que isso muda, assim, tanto que a mulher é capaz de certas habilidades e o homem certas habilidades por terem esse único cromossomo diferente. Quando falam, né, o homem não encontra nada, meu marido não encontra nada dentro de casa. Gente, isso é típico. Isso faz parte do cromossomo. É da constituição mesmo, sabe, do homem. Não é porque, ele é preguiçoso, ele é relapso, ele é desatento. Faz parte. Nossa, a mulher, ela tá cozinhando aqui, ela tá ouvindo o jornal aqui, ela tá... Por que o homem... É dela, é da nossa natureza. Isso é tanto assim que até hoje em dia, para o diagnóstico de autismo em mulheres, é diferente do diagnóstico do homem adulto ter autismo, né? Não os critérios, mas a percepção deles é diferente, porque a mulher adquire certas habilidades e o homem outras habilidades. Entendi. O que dificulta mais na mulher, entendeu? Que a gente tem essa... e aí, né, eu entrei na sua pergunta, Bia, que eu acho que tem sido mais difícil porque hoje está tudo muito misturado. O papel da mãe, do pai, da avó, que às vezes interfere mais do que eu deveria, da babá, que também tem voz ativa. Então, vira uma bagunça. E junto disso tudo, tem a internet. Que é o meteoro, tá, gente? É o meteoro. O meteoro que vai acabar com a Terra é a internet. Por quê? É todo mundo sem filtro tendo acesso ao seu filho. A mente do seu filho. E quantos casos, como está maior o caso de jovens e adolescentes e crianças adoecidas emocionalmente, porque eles não sabem mais a quem ouvir. E aí, por conta do excesso de telas e por conta do tipo de influência também, né? Exato. E é uma ilusão, eu quero já dizer isso para as mães, eu lamento informar, mas é uma ilusão você dar o celular para o seu filho e falar, não, mas eu olho tudo. É uma ilusão. Não é possível. É nosso dia a dia, Larissa. É uma ilusão. Não é possível olhar. Eu tenho todos os aplicativos, não. Uma hora você não vai conseguir. E aí eles descobrem um aplicativo que quando eu mando a mensagem para você e você lê aquela mensagem, se apaga automaticamente. Quando eu descobri isso, fiquei em pânico. Então, assim, porque é óbvio que por um tempo... E outra, por um tempo você pega. Mas tem dia que tá corrido. E aí foram 200 mensagens que ele trocou com aquela, né? Naquele grupo. Alguma coisa você vai deixar vazar. Sim. E ali você vai perdendo um pouco a rédea, o controle e o poder de interferência que o seu filho está tendo. Né? Eu falo, antes a minha mãe, ela disputava só com a Globo e o SBT. Que nem revista a gente tinha, né? Então era a Globo, o SBT e os colegas da sala. Na rua, né? Na rua a gente uma caprichozinha, escondida. Diário. Porque eu, por exemplo, só podia brincar na rua final de semana. Então, no meio de semana, eu só tinha o contato com os meus amigos da escola. Então, era uma turma de 20 e tantos amigos, que nem todos eram tão próximos, e a Globo e o SBT vendo a programação que eles deixavam, porque não tinha televisão nos quartos, era a televisão da sala. E quem decidia que ia rolar era o pai e a mãe. Eu não chegava lá e falava, tira do jornal que agora eu quero ver Netflix. Igual acontece hoje. Né? Porque hoje a gente fala que está misturado, que a gente não sabe quem manda, se é a mãe, se é o pai, mas quem mais está mandando nas casas são os filhos. Né? É verdade. Eles são os grandes, eles determinam o seu destino das férias, a programação que eles vão usar de telas, eles determinam a hora que ele vai dormir. Exatamente. E não existe nem tempo de espera casa. mais, né? Não. Porque antes era um capítulo, você via o capítulo e tinha que esperar pelo menos um dia pra você ver outro capítulo. Hoje em dia não existe mais isso, né? Não. O que me deixa mais triste é pesquise. Quando vem tarefa de casa das minhas filhas, pesquise
pesquisar era tão lindo pra gente, lembra? Você Falei tinha que disso procurar semana no livro, passada. Eu falei, gente, procurar era qual livro lindo. eu vou achar, O tem que ir na cheiro da biblioteca. enciclopédia. Eu tenho que ir na biblioteca. Será que na biblioteca municipal tem? Lembra E disso? folhear a caixa de revista que podia recortar. Aham. Gente, pois é. É não óbvio, existe. é óbvio que muitas coisas mudaram para melhor, Muitas mas facilidades, muitas coisas né, se também, perderam. mas- Gente, a minha parte é cognitiva aqui, né? Aham. O tanto de prejuízo que eu tenho cognitivamente em perder essa 1 hora em pesquisar algo em literatura do que apertar ali no Google. Eles estão com muita dificuldade, não só de Cognitivamente. ler, como de escrever, Exatamente. né? E aí, cientificamente, já tem estudos definitivamente em evidência A, mostrando que essa nova geração tem uma cognição reduzida em relação à nossa. Uhum. Então, a cada geração, ao invés do nosso QI, né? Que era o que Coeficiente acontecia inteligente até expandido, que então. sempre aconteceu. Que era um Está movimento reduzindo. natural, todo mundo ia melhorando nesse E aí, quesito. depois desses N estudos agora, que estão mostrando essas campanhas sobre redução de telas, redução da internet, né, que está vindo aí mais do primeiro mundo, mais Estados Unidos, Europa, estão aumentando. Eu falo assim, que eu acho que a humanidade, ela sempre tenta ir alguns passos adiante naquilo que elas estão se sentindo oprimidas, mas quando vê que foi demais, começam a voltar, né? É isso que A gente mãe tá saiu de sentindo. dentro. Mas será, gente? Eu acho. Eu acho que a gente está eu sentindo. O primeiro mundo já sentiu. É, assim, eu acho sabe? que agora você vê um movimento dos pais A realmente Flórida- preocupados. A Flórida proibiu aparelho eletrônico para menor de 14 anos. Proibiu rede social para menor de 14 anos. Tá vendo? A Flórida já proibiu. É. Então, assim, Que nem poderiam ter infelizmente, acesso, né, na os verdade. subdesenvolvidos igual a gente- Exato. Porque existe lá, né? Acima de tantos anos, né? Pois é, mas Eu aí me lembro, agora... né? Exatamente. Isso é recente, né, Bia? Sim. Foi tanto tempo liberado e agora isso é recente. Alerta é o tempo E inteiro você vê agora. que a discussão há poucos anos atrás era: ai, você já está liberando o telefone pro seu filho? Ai, eu tô na dúvida se eu dou. Qual aparelho eu dou? Agora você já está tirando? Como que você está conseguindo tirar? Então Você percebe isso? Percebo. Graças a Deus. Percebo e Que essa percebo, é a nossa inclusive. luta. Porque a gente percebo, percebe... inclusive, comigo. Né? Porque até Assim. então, lá em casa, já estão mocinhas e tal. Não tem mais como controlar. Agora sim. Porque eu percebi uma mudança no comportamento. Sim. Né? impressionante. Fica mais agressiva, Mais Muito. irritada. mais irritada. Não e aí, diferente da gente. Você vai ficar na mesma Exatamente. situação, você vai ficar. E eu tenho a sorte de ter, assim, um diálogo muito bom com as meninas, né? Nem sempre pacífico. Claro. Né, gente? Nem sempre. Nem deve ser. Mas nem sempre deve. pacífico. Não. deve ser quem é a mãe, é você. Exatamente. Mas isso a gente pontuou juntas. Eu achei linda a nossa conversa quando uma vez eu me propus a conversar com uma delas e disse: eu queria que você observasse o seu comportamento quando você fica muito no telefone. Você fica impaciente, as suas respostas são ríspidas. E não é porque você quer ficar no telefone. É porque é tanta informação que está chegando na sua cabeça, são tantas histórias diferentes dos seus amigos. Um tá numa treta tal, o outro tá na treta tal, a outra manda um recado, o outro tá vivendo um conflito, que a gente fica agitado, Exatamente. né? E a mente não para. E aí é elas difícil. conseguem perceber fantasticamente. E ela A minha- concordou, se propôs a ficar um tempo sem. Gente, ela era outra pessoa. Outra pessoa. A gente sabe perfeitamente mas que a gente vê isso todos Não, até os sintomas, dias. né, Marcela? Até Diminui. E eu sintomas. olhei de pra transtorno, ela sintomas um de dia transtorno diminui muito. com os olhos bem lacrimejados e falei: você sente que você tá muito melhor? E ela com os olhos do mesmo jeito: sinto, mãe. Pois é. Mas é difícil. É difícil, porque o celular ele é praticamente um vício. Você ficou parado um aqui vício. um tempinho, você já pega. É. E aí ali você está conversando com fulano, tem a mensagem do ciclano, ninguém mais sabe esperar. Ninguém. Né? É essa sensação de Eu digo que urgência não geral. sabe nem se comunicar mais. Não. Eu vejo as crianças não sabem. Agora, até para ter essa conversa que você teve com ela, esse é um ponto muito importante. Quanto que é importante essa conexão É que a gente maravilhoso. muitas vezes percebe que tem perdido Uhum. das mães com os filhos, dos pais com os filhos, né? As mães Porque hoje estão com muito medo dos filhos. Muito medo. também, e eu acho que também estamos, me coloco nessa, também estamos muito envolvidos com muitas coisas e Também. muitas vezes muito envolvidos com isso aqui. Também. E perdemos tempo precioso de conexão. Sim. Também. E você não vai ter como chegar num nível de ter uma conversa dessa com seu filho, de olho no olho, de entendimento, de escutar, dele desabafar, se você não tiver uma boa conexão, que é uma construção. Hoje eu sinto não que os vai- pais têm muito medo de perder o amor dos filhos. Então eles não tentam tirar o celular porque, ai, meu filho vai ficar revoltado comigo. Dane-se.
Nossa, é isso mesmo? É. Você sente? Não, eu não. Você Mas eu já ouvi percebe de várias, colegas, né? De amigos. Várias. E não só em Nossa. relação a celular, em relação a várias coisas. Eu não vou dizer não pro meu filho, porque... Ai, nossa, Meu vai ser uma Deus. guerra em casa. Enfrenta, Você vê cara. assim, como é bom pra ele ouvir o não. Como é bom ele se frustrar, aprender a se frustrar na relação do mundo. Como porque diz a Bia, né? Há Como um é tempinho eu maravilhoso. tava sofrendo. Há um tempinho não, eu sigo sofrendo com uma questão. E a Bia falou, Lari, essa frustração é pedagógica. É importante. exatamente. É importante. Eu falei, exatamente. Não é fácil. A gente Não. sabe que Deixa eu contar como é que foi a questão do meu celular lá em casa, né? As minhas, imagina, eu sou neuropediatra, então nunca tiveram acesso a celular, né? E aí, desde que elas eram bem pequenas, elas sabem por que elas não podem ter celular. Elas sabem por que exatamente. E eu sempre falei, foi bem claro, filhas, se vocês ficarem no celular, vocês não vão brincar, vocês não vão conversar, vocês não vão criar amizades, vão ficar ansiosas. E aí, toda vez que elas chegavam de uma brincadeira, um dia bem legal, brincou muito, falava, minha filha, se eu fosse uma mãe que te permitisse o celular, você não teria brincado. E hoje elas falam, mãe, ainda bem que você não deixa a gente no celular, porque a gente vê uns coleguinhas, eles ficam no celular e não brincam. Então, elas conseguem ter essa percepção. Elas não me pedem porque elas sabem que elas têm a idade que elas vão ter, que elas vão ter acesso. Mas é claro que se elas pedem para ir para casa da avó, porque a avó cede quando eu não estou perto. Sim. A avó dá para elas, né? E aí, eu comecei a perceber que isso estava gerando tanta ansiedade, porque todas as amigas falavam de jogos. Sim. E aí, isso foi bem difícil. E aí, elas ficavam, mãe, eu queria muito jogar Roblox. A minha amiga joga, elas só conversam isso entre elas. E aí, eu fico sem ter o que conversar. Até isso, elas já falaram para mim. Aí, eu falei, então, vou fazer o seguinte, aparelhos móveis vocês não vão ter. Por quê? Uma coisa que eu fiz muito legal também, quando elas tinham... Uma tinha 5, a outra 3. E a gente ia no restaurante, aí ficava o pai, a mãe e os filhos no telefone, não no seu celular. A gente mostrava pra ela, olha ali, ó, porque a gente não te dá, porque senão a gente não vai conversar. Tá vendo como é legal? Isso acontece tanto junto. nas mesas ao lado, e não só quando tem crianças. Eu vejo casais. Isso. Né? E aí, isso eu fui mostrando. E aí, isso foi muito bacana, assim, porque elas cresceram entendendo. Hoje não tem aquela revolta de por que não dá. Mas aí, quando eu cheguei nessa parte do jogo, teve uma situação difícil. Então, eu acordei com elas, vocês querem muito ter o que conversar. Então, a gente vai colocar um dia, vai ser no sábado, 2 horas, por 2 horas, vocês vão jogar no videogame, esse jogo. E aí, ótimo, resolveu o problema. Elas jogam as 2 horas, cada uma joga uma. Outro dia eu falei... É fácil? Não, não é não. gente. E Marcela, outro dia eu tava conversando... Você consegue, eu consigo, gente, mas eu converso isso todos os dias pra conseguir sem Exatamente. sofrimento. Pra eu conseguir fazer elas comerem taioba. Nossa senhora! É porque eu amo taioba. Eu tinha que comer coitadas, gente. 2 vezes por semana, eu amo comer. Aí eu fico comendo 2 vezes por semana taioba. Agora, elas amam taioba. É exatamente isso. É repetição de comportamento. É verdade. Né? Sim. O tal do comer ainda não funcionou lá em casa, que a gente come até Mas você pedra. come? Você Pedra. come? Tudo, Sério? jiló, eu amo. Amo. Jiló, nem Tudo. gosta, né? Salada, eu olho pra salada, eu chego a salivar. Olha aqui, gente, eu sofro com peso, é uma injustiça. Tá? Porque, vou falar um negócio pra vocês, eu gosto de comer bem. Mas não funcionou ainda. Mas pode ser que funcione com elas, Não, mas né? vai funcionar. Com certeza Vai. funciona. E outra coisa bem complexa, assim, que eu acho que chama a nossa atenção, é que quando eles gostam, né, as crianças, os adolescentes, quando eles gostam de uma figura na internet, eles começam a consumir com voracidade o conteúdo daquela pessoa. E a gente não tem condição de analisar tudo, de ver todos os vídeos da pessoa, porque a gente trabalha fora, porque chega em casa, tem as coisas da casa para tomar conta. Às vezes tem outro filho que também tem uma demanda. Então, como é que você vai administrar tudo isso? Que você vai ouvir? Porque às vezes as pérolas, elas são soltas ali, ó, no meio de um vídeo, no final do outro. Sim. Então, ou você assiste tudo junto. Então, eu acho que a gente começou errando aí. Sabe? Quando foi liberado celular para criança. Quando nós deixamos essa rédea, porque, mas o coleguinha todo mundo tem, menos ela, menos ele, vai ficar excluído. Que bom, às vezes uma exclusão em determinadas coisas é ótimo, É benéfico. né? É muito benéfico. Então tem essas coisas, e eu acho que esse é um dos nossos desafios hoje, porque você em casa fala com seu filho, né? Como mãe, como pai, você fala daquilo que vocês acreditam, né? Daquilo que é a base de vocês. O outro, que é o ídolo da internet, falou o oposto, quem vocês acham que ele vai se encantar mais?
Ainda mais na fase, né, da pré-adolescência e da adolescência. Né? Quando a mãe está sempre errada, o pai está sempre existe errado. um afastamento que é natural, né, do ambiente familiar, né? Sim. E uma aproximação maior dos grupos, né? E se é alguém, se é um ídolo que está na moda, que todos os amiguinhos ali estão seguindo, né? Uma vez eu estava tendo uma conversa dirigindo e uma delas atrás no carro e eu falei de uma questão que é até muito ligada à religião, que para nós é uma situação determinante. E aí eu falei, só me falta daqui a pouco você falar que você apoia isso. E aí ela falou, ai mãe, mas você não? Com toda a sinceridade do mundo, sabe? Na hora. Ela parece que você nunca tinha dito, né? Eu realmente nunca tinha dito. Não? Sabe? Sobre aquilo. Porque parecia algo tão natural. Posso falar, da família Bia? de vocês. Não sei, ué. Ai, meu Deus. Que foi sobre aborto. A gente estava falando. Sim, claro. Né? A gente estava falando e nós somos uma família muito católica. Então, nós temos os nossos valores muito bem determinados. E o aborto, para mim, não é uma opção. Sim. Né? Jamais. Então, a gente falando e eu falando, minha filha, a geração de vocês está um pouco diferente, está confusa. Às vezes, as famílias têm valores, mas vocês surgem com ideias. Não me admira nada se daqui a um dia você me disser que você é a favor do aborto. E ela falou sem nenhuma agressividade. É isso daí. Nossa, sabe? Você Ela chegou num ponto maravilhoso. Ela falou com uma naturalidade que, assim, eu sou uma pessoa mais do ímpeto de falar, de gritar. E naquela hora eu me encolhi. Sabe? Quando ela falou, ai mãe, mas você não é a favor? Isso que é fantástico. Parecia uma coisa tão óbvia. Você cresceu com ela dentro da igreja. Eu estava dirigindo, o meu pé saiu do acelerador, assim. Sabe quando você sente a sua força descer? Aí eu só falei, como assim? Mas por que eu seria? Aí ela falou, mãe, olha quantas crianças tem no orfanato. Aí eu falei, mas não cabe a nós, o direito à vida não cabe a nós, minha filha. Isso Mãe, e aí na hora veio a frase, né? Mãe, mas o corpo é da mulher. Eu falei, então fala pra ela tirar a perna dela, o braço dela. O bebê não é o corpo dela. Eu falei, minha filha, se o filho fosse uma extensão do corpo da mulher, eu não estaria dirigindo e você no banco de trás. Você estaria aqui agarrada em mim. Mas sabe qual é o ponto que eu quero chegar? Isso é fantástico, Larissa. Coisas que parecem óbvias para vocês não são para eles. Exato. Você tem que dizer, tem que ser dito. É. Você cresceu com ela dentro da igreja e ela não sabia a sua opinião sobre isso. Exatamente. Na sua cabeça, não tem lógica. Mas tem, porque a gente tem que falar, a gente tem que conversar. E você via que não era uma fala de quem estava querendo afrontar o mundo ou me afrontar, não. Era assim, mãe, mas como assim? Como você não pensa como eu? Como que você não defende essa mulher que não quer ter o filho? Eu falei, minha filha, quem não quer? Aí que eu usei um exemplo para ela que eu achei assim super pertinente. Que eu falei, minha filha, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente vai se eu for viajar para Vitória, eu tô dirigindo normal, eu tô na minha mão, eu tô indo devagar, eu tô de cinto de segurança. Mas vem uma pessoa na minha direção que tá bêbado, que tá correndo e ele bate em mim. Eu morri. Eu fiz alguma coisa para merecer? Não. Mas eu me coloquei em risco a partir do momento que eu fui para a estrada. Eu posso estar fazendo tudo certo, mas eu fui para a estrada. Então, eu sabia que algum risco ocorria. Então, só corre o risco de engravidar quem tem relação sem proteção, quem tem a relação fora da hora, porque geralmente se a pessoa estiver casada, um filho sempre vai ser bem-vindo. Dificilmente um casal que vive no matrimônio não vai ter um filho como algo muito bem-vindo. Falei, então, se a pessoa se coloca nesse risco, ela tem que assumir as responsabilidades das consequências, né? E a nossa troca foi maravilhosa, mas eu fiquei dilacerada, porque naquele momento veio uma ficha que caiu para mim, se eu não me engano foi para vocês que eu mandei na hora um WhatsApp, eu falei onde eu estava enquanto a minha filha formava esse pensamento. Exatamente. Um pensamento tão diferente meu e do pai. Você ficou tanto tempo construindo. Eu falei, eu estava dormindo? Quem criou a minha filha? E aquilo me doeu muito. E eu vi que era o quê? Claro que eram as falas, né? O corpo é da mulher e claro, tudo. É uma coisa que eu sou completamente contra. Jamais vou entrar num embate com alguém que se posicione. Mas o meu posicionamento é, nós somos a favor da vida. E é uma coisa tão natural, tão óbvia pra você que você nunca disse por causa disso. E esse ponto é um ponto bem fantástico, bem importante, assim, que a gente fala muito, assim, né? Que a gente lida muito no nosso trabalho. Isso acontece com
mais velhas, né? Com adolescentes, jovens, adultas aí. Agora imagina com os pequenininhos, né? Nossa. Muitas vezes os pais acham que as coisas são tão óbvias, porque pra gente é óbvio, porque a gente já tem um caminho, mas pra eles não é óbvio. E eu cheguei em casa aquele dia, eu não consegui contar pro Rafael na hora, porque pra quem tá ouvindo pode parecer, ai, que drama em relação a isso, mas não é, não era em relação a ela, por enquanto ela defende, não era esse o meu questionamento, era aonde eu estava. Enquanto ela formava esse pensamento. Era uma cobrança minha enquanto mãe. Essa era uma etapa da formação do caráter dela, da visão dela de mundo, que eu me sinto responsável, né? Então, onde eu estava? E aí, só no outro dia, eu consegui conversar com o Rafael e eu falei, a gente precisa conversar mais com as meninas. Conversar sobre coisas que, às vezes, assim, a catequese familiar é importante, porque, às vezes, são coisas que, para mim, são óbvias, mas para elas não, e elas estão formando, e é natural que não seja, né? Mas é punk. Então, assim, essa influência da internet é uma disputa muito desleal. Sim. E a gente tem visto, acredito que a Marcela também tenha recebido, assim, eu entendo, e é óbvio, que a gente não tem como controlar tudo. Exato. Né? É ilusório achar que a gente vai controlar tudo que eles têm acesso. Mas, se têm acesso ao telefone, o mínimo de controle os pais precisam ter. O mínimo não. Muito mais do que o mínimo. Muito mais do que o mínimo. O mais importante também é tempo, limite. Tempo e limite. Exato. Mas também identificar que o que estão vendo. Também. Parece que eles começam e não... Não tem, não. Bia, mas é isso que eu falo. E aí que a gente esbarra na questão do como acompanhar o que eles estão vendo se hoje tudo se apaga. Não, e além de tudo se apagar, você não tem tempo para isso. Não dá. Isso não dá. Você não dá. Então, o controle total, ele é ilusório. Mas também o afastamento por completo, ele não existe essa possibilidade. Não pode existir. Determinada idade não existe. Não pode existir. Verdade. É muita coisa. É um mundo mesmo. É um mundo. É um e que mundo. muitas vezes tem gente, a gente nem tem noção do que tem. Esses dias mesmo eu comentei, né? A Lara é minha amiga pessoal, assim, a gente tem grupo de amigas, né? Então até comentei de um caso que eu recebi e a paciente permitiu que eu divulgasse sobre isso, até divulguei isso nas minhas redes sociais, de grupos que existem, subgrupos eles chamam, que existem no Twitter, por exemplo, sobre desordens alimentares, onde o objetivo do grupo é diminuir a outra, falar mal da outra para ver se aquilo é motivador para a mudança da pessoa. Só que nesse grupo existem subgrupos que, por exemplo, ensinam técnicas de automutilação. E aí tem um outro subgrupo com técnicas de tortura, onde são usados vídeos do PCC. Eu chego a arrepiar. Para ter ideia sobre tortura. Eu falo, é o meteoro, tá? Meteoro. E são as coisas que os adolescentes têm acesso, e cada vez que ela vai, que tem coisas que são piores, assim, que eles têm acesso, e essa, né, pessoa, inclusive, teve acesso durante muito tempo, isso gera... Pensa o que isso não gera na cabeça de alguém que está em formação. Eu vou assistindo. Eu vou usar um exemplo bobo. Quando a gente assiste um filme de suspense, quanto tempo depois a gente fica... Nem assisto. Né? Eu também não. Eu não dou conta também. Mas quanto isso. tempo depois a gente fica... naquela tensão, naquela aceleração Exatamente. interna. Agora, você imagina crianças e jovens e adolescentes assistindo, ouvindo, lendo essas coisas e que, pior, são reais, não são filmes. São pessoas dizendo, vai lá e faz. Exato. Como faça assim, que não desorganiza não tem como. uma criança ou um adolescente? Como? Adulto, até os adultos. Até a gente. Muito, muito. Até a gente. Então é isso, assim, nós somos influenciados o tempo inteiro. E aí, o quanto que é importante que as famílias assumam esse papel. E a gente sabe que nunca conseguiremos na totalidade, né? Nunca conseguiremos cobrir todas as frentes que existem, isso não existe. Mas é importante que as famílias, né, assumam esse papel. Porque a responsabilidade é delas, é do pai Exatamente. e da mãe, gente. E põe fim Marcelo, nisso. outro dia eu estava vendo É a responsabilidade deles cuidar do filho. Eu estava ouvindo uma palestra, até falei no papo com elas, né? E o palestrante perguntava, era uma plateia enorme de casais, era algo voltado para os casais. E eles falavam assim, gente, ô geração frouxa, né? Essa de agora. Meu Deus, essa meninada, essas crianças, esses adolescentes, não tem resistência. Vocês também acham? E todo mundo na plateia,
acha? A culpa é de você. Aí ele falava assim, gente, os meninos não dão conta de uma pressão, faz uma pressão, o menino já esmorece, não sei o que, o outro não sabe fazer nada sozinho. Mamãe. Aí todo mundo, é isso mesmo. Aí ele falou assim, esses meninos são filhos de quem? Quem são os culpados? Quem são os pais dessas Exatamente. crianças e desses jovens? Somos nós. Então, se alguém errou, somos nós. Ai, Larissa, você está aqui falando que nós temos culpa? Não estou apontando o dedo, eu faço parte Não. disso. Nós mas que nós temos erramos, culpas. sim. Exato. Nós temos Exatamente, responsabilidade. Né? Exato, nós erramos. E tá A não ser que o seu não é? filho... A gente não tá entrando aqui se alguém tem um diagnóstico de algum Não, transtorno. não, Isso é não. outra situação. Estamos pensando... Em né? crianças, né, com tudo funcionando normal. Não é isso, não. O que eu tô dizendo também, não é, eu tô culpado, você é culpado. Não é apontar o dedo, é dizer, vamos fazer uma meia-culpa. Agora, vamos fazer uma análise, uma uma reflexão. autoavaliação, o que E é ver que eu o que posso dá mudar. pra gente, né? Agora, vamos lá. Tem uma criança típica, sem nenhum transtorno de neurodesenvolvimento, nada. A criança não consegue se frustrar. Porque Que você hoje é o que mais simplesmente fala assim, olha, hoje você não vai mais para aquele lugar porque você precisa fazer seu dever de casa. E aí pronto, a criança faz um escândalo. Tudo pode ser grita, negociado. Você já fica reparou nervoso, que tudo chora eles por uma querem hora, negociar? Aí ele então tá bom. Só hoje, tá bom? Mas aí Aí, o que você tá ensinando? nesse Exato. momento? Eu ia falar anteriormente, era exatamente sobre isso. Outro dia eu estava conversando com o Rafael, semana passada, que eu falei, amor, sabe por que às vezes a gente cede? Né, em algum choro, alguma... Ai, coitada, mas nossa, Insistência. ela não vai, mas isso aqui. Porque a gente quer diminuir o nosso sofrimento. Trabalho. Não é o deles. O nosso, porque dói, dá trabalho sofrer. Dá trabalho. E aí botar eu não regra. quero sofrer, então, ai, deixa logo, porque aí pronto, resolve o problema dele e principalmente o meu, né? Então a gente tá querendo amenizar tanto as coisas e criar filho, gente, dá trabalho. Ou a gente assume isso como uma coisa trabalhosa, custosa, de repetição, de empenho, de dedicação, de socorro, não vou aguentar mais, mas tem que aguentar. Ou a gente vai criar pessoas. Meus pacientes sempre eu falo isso, assim, regra é amor, disciplina é amor, né, Bia? Que é Disciplina amor. com amor e disciplina é amor, né? É amor, gente. É. Porque, assim, se você não tem amor, se você não quer dar regra, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Se falta amor, eu não vou dar limite nenhum, tá ok. Melhor coisa da vida. Mas não. Não adianta, tem que ter os dois. Tem Tem que que ter ter os a conexão, né? Tem que ter o contato, o amor, o afeto, mas precisa Ô, Bia, muito. você sabe que no a dia regra que do limite. eu perto do papo com elas, eu acordei de madrugada e aí eu fiquei pensando em tudo que eu queria falar, né? Que eu queria falar dessa glamorização da Mulher Maravilha, o quanto isso também tem nos adoecido, né? A mulher que é empoderada, que dá conta de tudo. E isso está sendo uma catástrofe pra gente, porque nós estamos ficando mulheres adoecidas mesmo, esgotadas, cansadas o tempo inteiro. E aí eu lembrei de uma coisa que eu vou te falar agora, eu nem tinha te falado que não deu tempo. Ai, meu Mas Deus. que não é contra o que... Uma brincadeira até que você faz. Você fala, ninguém tem que nada, você não tem que nada. Cara, a gente tem que tudo. Não, mas calma, eu posso explicar? Não, claro, mas é por isso que eu falei também que é Eu uma vou brincadeira. eu vou te explicar. Ninguém tem que nada, mas você pode muito. E aí é uma escolha. Ninguém tem que nada é no sentido de que é uma escolha sua. Exato. Se você Exato. tem que escovar o dente, não. Se você não quiser ter cárie. Não, isso aí. se você não quiser ter seu dente podre. É. Você dar tem que disciplina pro o seu seu filho? Não, se você não Quiser um filho se você quiser um filho disciplinado. disciplinado. Então não ter que nada Você tem é uma o auge. profissão. Você tem uma profissão. Ah, eu não tenho que chegar na hora, não. Vai ser demitido, amor. Exatamente. É o auge da autorresponsabilidade. É de você entender assim, se você não quiser, não faça. Mas você vai ter que Eu só Exato. colocaria um consequências. adendo, assim. Eu acho que filho tem. Não, filho tem. Não, sabe por quê? Filho Porque tem. não é pra você, não é Exato. pra ele, é pra Não. sociedade. Filho Exato, é tem. isso. Então, assim... Filho tem, eu Pra concordo ele e pra total. sociedade. É, isso aí eu Esse não, concordo em gênero Mas não você me engano. entende, assim? Sim. E eu acho que tem como a gente, como tudo na vida, a gente tem como olhar dos dois lados, né? Você tem um influenciador lá, né, que o povo ama. O Ítalo Marcilli? Que ele fala exatamente o oposto, né? Que você Tem que. Você tem. Trabalho e sirve, não É enche o porque, saco. é O porque problema dele é meio trabalho, esse. sirva, seja forte, não enche o saco. Mas é uma forma de entender a sua responsabilidade por esse ângulo. Ninguém porque tem que ele nada não por um tem- outro é. Eu ângulo. acho que Ele quando não é tem essa individual, fala, quando ele- fala individual, o contexto vai só pra você, lá, tudo bem. Isso. Mas quando o contexto vai pra sociedade, não, você tem que fazer. O direcionamento dele, na verdade, não existe a possibilidade de criar uma pessoa fraca ou de você ser fraco. Então, por isso que ele acha que ele fala muito isso. Você tem. Você é adulto. Quem faz o que quer é criança, mimada. Sim, você é adulto, sim. você tem que levantar. Você tem que... E não está errado.
Mas aí eu falo, Mas e quanto... entendeu que eu tenho a opção de escolher isso pra Sim, mim? sim. Eu não E quero aí, o que que a levantar, gente- não quero escovar os dentes, E me vou ter deixa que lidar com quieto. isso. Mas o filho não, O de filho jeito não, é. nenhum. E aí, quando a gente transfere isso pro filho, ai, mas se ele quiser faltar... Olha, uma coisa que eu sempre disse para as minhas filhas desde muito pequenas. Elas estudavam no Marista. E eu chegava e eu falava, não adianta, eu não vou sentar para estudar com vocês. A escola é de vocês. O meu trabalho é ir lá pro meu trabalho e fazer o meu. Mãe, mas eu não entendi o que a professora falou. E não perguntou por quê? É o seu momento de aprender. Você está lá na escola, esse processo é seu. Não é legal essa coisa, e escolas que me perdoem, mas não é legal essa coisa de você forçar a família a ter um momento para ensinar o filho o dever de casa. Não, isso não é um momento de qualidade. Pensando na criança realmente que tem essa... que não tem uma dificuldade escolar. né? É, Mas, claro. não, claro, Concordo, pensando na criança que não tem dificuldade É. escolar, que era o caso das minhas filhas. Isso. Então, o que eu dizia, não, você não entendeu porque você não perguntou. Então, amanhã você vai chegar com o Tira dever dúvida. sem fazer e vai... Mãe, escreve então na minha agenda que a gente saiu. Eu falei, você tá pedindo pra eu escrever na sua agenda que isso é uma mentira? Falei, primeiro que isso é impossível. Segundo, que eu não vou inventar nenhuma desculpa. Isso Não fez o seu dever, você vai escrever, tia, não fiz, que eu não consegui, eu não entendi. E você vai se virar com a sua professora. E eu me lembro uma vez que no Marista, na época era a Carla, coordenadora, ela me ligou. Não me lembro a série da Clara, mas era uma série que não podia ficar de sexta aula quando não tinha feito o dever. E aí ela me ligou e falou assim, mãe, no telefone. Eu já falei, pelo amor de Deus, caiu? Machucou? Não, olha só, é que sua filha não fez o dever, então ela vai ficar de sexta aula, tá? Pra fazer. Eu falei que fique de sétima, de oitava, de nona aula, da aula que você quiser. Só me avisa a hora que eu tenho que buscar. E aí, passou uns 15 minutos, ela me ligou. Larissa, eu me enganei. Ela é 5º ano, ela não pode ficar ainda de sexta aula. Eu falei, mas deixa de ser frouxa. Deixa a menina de sexta aula. Você já me avisou, já autorizei. Não posso, Larissa. Eu falei, então você vai fazer um favor pra mim. Você vai pedir pra ela ficar dentro da sala e me esperar. Eu não quero buscar ela no pátio. Eu quero buscar ela dentro da sala com a professora. E aí ela falou assim, ela disse que não fez o dever porque a irmã passou mal. Eu falei, ela é mãe da irmã? Não tô entendendo. Não tô entendendo nada dessa história. Parece o samba do crioulo doido. E aí, fui na escola, entrei na sala, tava só ela e a professora, mas o olho, ó, os dois. Era 2 olhos desse tamanho. Não, de tanto... Medo. Tipo assim, que a mamãe vai dar uma de doida, né? E aí eu cheguei e falei, boa tarde, tia, boa tarde. Eu falei, o que houve? Não fez o dever. Falei, por que você não fez? Passou mal. Falei, primeiro, tia, ninguém passou mal. Segundo, se tivesse passado mal, a irmã dela tem mãe. Eu jamais pediria pra ela cuidar, que ela é uma criança, né? E outra, ela não fez porque ela esqueceu, porque ela não quis, porque ela priorizou outras coisas. Então, por favor, peça desculpa à sua professora. Desculpa. Falei, agora pede de novo. Desculpa. Aí a professora, não, Larissa. Eu falei, não, ela tem que pedir 2 vezes. Primeiro, porque ela mentiu. E segundo, porque ela não cumpriu com a obrigação dela. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Ela vai ter 2 castigos. 1 por cada erro. Então, a mentira é uma coisa que eu nunca admiti das meninas. Mentira. Aí você chegou num ponto muito fantástico. Sabe, uma vez uma mãe falou pra mim em consulta que o filho dela mentia muito. Aí eu falei assim... Aí a gente foi conversando, tal, na consulta, e ela chegou pra mim e falou que ele não conseguia terminar a tarefa de casa, porque ele tinha uma certa dificuldade, sim. E aí, o que ela fazia? Terminava pra ele com uma letra que parecia com a dele. E ela já tinha falado... Aí eu falei... Como que você não quer que o seu filho minta pra você ou para as outras pessoas e você faz isso em gestos? Nós somos A gente esquece influenciadores disso, assim. o tempo inteiro. Exatamente. O problema é esse. Muito pai, muita mãe exigindo coisas das crianças que eles não fazem. Exato. Meu filho não sabe lidar com a frustração. Você sabe, querido. Você é adulto, você sabe. Não, quando dá um probleminha na loja ali de uma roupa que você comprou, você faz um escândalo na loja. Exato. Exatamente. Então a gente precisa olhar como são os comportamentos adultos. E o nosso trabalho, ele passa por isso também, né? Eu acho que talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, assim. Muito desafio. Mas estamos ali para isso. Eu sempre falo isso, a gente está aqui não, a gente não consulta para isso. a criança, né? Exatamente. A gente precisa como. também fazer essa orientação com os pais, né? Uhum. E aí eu tenho um olhar, assim, não sei, talvez
sei se é diferente, mas acho que você comunga disso. A gente também precisa entender essa dificuldade também como uma dificuldade desses pais que também muitas Sofreram, vezes não receberam Com certeza. uma condução adequada, que também não sabem lidar com as suas Também próprias são emoções. vítimas do meio, como a gente fala. Exatamente. E E aí, aí o nosso trabalho é com a criança, mas também com as famílias. e eles aprendem, porque esse detalhe, E é assim, que eu te fantástico, disse, assim, né? por que o pai... Você sabe, eles não percebem, assim, nossa, mas eu também tenho essa dificuldade. Eles não conseguem perceber isso. Gente, isso é muito real. E quantas vezes, nesse bombardeio de informação, né, tem um casamento de alta performance, seja uma mãe de alta performance, que a gente não consegue dar conta de tudo isso, é muito bombardeio de informação. Faça isso com seu filho, não faça. Ofereça isso, não ofereça. Deixa fazer isso, não deixa. Então, tá todo mundo, o que eu sinto é que parece que a nossa Perdido. geração é uma gelatina, tá todo mundo indo de acordo com o movimento que se faz em determinados momentos. Então, tem hora que a gente leva menino pra lá, tem hora que a gente leva menino pra... Isso. Né? Porque a gente não confia mais no nosso instinto, a gente não Exatamente. confia mais na nossa palavra, na nossa força, e a gente tem medo de não ser amado pelos filhos. E isso eu acho que tem enfraquecido muito essa relação de autoridade dos pais. E quando eu falo de autoridade, eu não tô falando de você ser Tem enfraquecido até as famílias. autoritário. Exatamente. Não é ser Exatamente. autoritário, mas é ter autoridade. Exatamente. Né? Com respeito, funciona. Autoridade Funciona. com respeito funciona super bem. Funciona. Sim. Funciona É, muito. e esse é um outro ponto também, né? A gente fala muito disso, assim. Às vezes, ficam entre os extremos, né? Exato. Ou você vê muita autoridade, autoritarismo, na verdade. Exatamente. Ou você vê muita permissividade, né? E às vezes isso acontece até no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, né? É tão permissivo que chega uma hora que estoura e vai pro autoritarismo. É. Né? Tá tão no autoritarismo, uma hora tá cansado demais, aí E a gente Vai. ouve muito isso em consulta, né? Não, já tive a fase que eu só batia, não funcionou. Aí eu comecei a ter a fase que eu só permitia. Aí a pessoa tinha um ar de Aí 9 não mil funcionou. BTUs na Aí eu sala, fui- depois ela botou um de 24 mil BTUs na sala. Enfrentamos este problema agora há pouco. E é isso. É isso. É o famoso 880. É o famoso 880. É. E olha só, sabe outra coisa que tem enfraquecido muito, eu acho, na formação dessas pessoas, desses filhos, né, hoje, não se pensar no coletivo. Mas o que eu vejo hoje é que nós também, pais e mães, também estamos sendo bombardeados de informação. Né? Faça isso, não faça isso com seu filho. Isso traumatiza, isso amolece, isso... Então, a gente também está se sentindo meio perdido. É muito desafiador você criar alguém. Né? E não existe uma receita pronta. Porque existe também, uma coisa que a gente tem que considerar às vezes, o jeito de uma mãe bate certinho com o temperamento daquela criança. E aí existe uma coisa de sucesso. Agora, se fosse um temperamento diferente, seria tão harmônico? Seria tão tranquilo? Então, cada família sabe o desafio que enfrenta. Cada mãe e pai sabe o desafio do temperamento do filho, sabe os desafios do próprio temperamento, porque nós também temos os nossos próprios desafios. Agora, uma coisa é inegável, é maravilhoso poder contar com profissionais como vocês, com esse espaço para falar daquilo que a gente pode fazer, não é pode ou não pode, mas daquilo que é legal, aquilo que funciona para uma maioria. O que os estudos apontam. O que os né? estudos apontam, as coisas que dão certo para a maioria, ou aquilo que você falou. Às vezes uma dica simples, que a gente acha que tem que ser uma coisa grandiosa, uma grande mudança em casa, e às vezes não precisa. Sim. É muito importante que as famílias reflitam, né? Os pais, as mães, tenham esse momento de reflexão e de buscar ajuda mesmo quando se percebem perdidas, como muitas vezes, né? A gente recebe, né? Quando se percebem com grande dificuldade para lidar com algumas questões. O mais difícil é quando a família vive tudo isso, é quando aquela mãe, aquele pai vive tudo isso e não percebe. Ou se percebe e nega. É isso né? que a gente sempre fala, né, Bia? Assim, gente, se há sofrimento, busca ajuda. E aí, às vezes, a gente fala assim, é um mínimo, assim. Às vezes, você vai em 4 consultas com a Bia e vai resolver. Né? E as pessoas têm muito receio de buscar ainda saúde mental. Apesar disso tá mudando muito. Graças a bastante. Deus, né? Que a gente sempre pensava em terapia. Você tá com algum problema, faz terapia. Hoje não. Quer se entender melhor, quer resolver melhor os seus conflitos, que Ou todo você mundo tá com tem. algum problema mesmo, porque todos temos, sim. né? Mas antes era só pra quem Sim. tinha problema, né? Sim. Hoje não, gente. Ai, qual o problema de você ir lá? Quando você fala, você se ouve. Isso é muito bacana. E hoje a gente tem menos vergonha de admitir que temos problemas, porque todos
temos. Bia, eu acho que isso é um grande diferencial para quem tem uma relação mais tranquila com a maternidade ou com a paternidade. Você entender, admitir, aceitar que seu filho não é perfeito. Seu filho não é aquilo, né? Porque nós temos grandes idealizações para os nossos filhos. Nós temos coitados. Nós temos muitas expectativas, nós temos muitos sonhos. Mas os nossos filhos, se nós não somos perfeitos, por que eles têm que ser? Então, quando você fantasia também, né? Uma amiga tá desabafando com você. Ai, meu filho fez isso. O que para você parece uma coisa horrorosa. Aí você fica dentro da sua cabeça. Nossa, que coisa horrível. Isso aqui, não, eu não vou falar para não expor o meu filho. Cara, não é esse o caso. Você tá ajudando a sua amiga. E se você tá entre amigos, né? Não é claro que a gente não vai sair por aí falando das fragilidades, nem das nossas, nem dos nossos filhos, em locais que a gente não tem confiança, para pessoas que não precisam saber. Agora, se você está com uma amiga, se você está com uma psicóloga, você está com uma profissional, qual o problema de dizer que seu filho erra, que o seu filho tem fragilidades, que você também tem, enquanto mãe, enquanto pai? A gente se ajuda. Temos, né? E nós também temos. A gente se ajuda muito quando a gente abre o coração para um amigo. E isso, para mim, é tão mais valioso. Oi? Pode falar. Isso, para mim, é tão mais valioso na construção de aprendizagem do que a influência que você está seguindo ali, sabe? Exato. Você não tem noção de quem é aquela pessoa. E a gente tem que, inclusive, tomar cuidado com as influências que a gente está seguindo até para nos ajudar nesse processo. Exatamente. Porque tem muita gente falando muita baboseira. Sim, na minha área. Que até, na sua área, não? Na minha tem demais. Muito, é assim, mesmo? Muito. Sobre tratamento para autismo. Vou te dar um exemplo. Cura para autismo. Tem tanta coisa, os pais ficam completamente perdidos, assim, e ficam... É mexer muito numa dor, numa fragilidade de uma família, Exatamente. né? E aí você vende qualquer coisa. Ai, você gente, vende qualquer olha. coisa nesse momento. Ontem eu vi um post na internet de uma pessoa que é super famosa na área da psicologia, de educação de filhos mesmo, falando que a infância é um momento de, não sei, não era com essas palavras, tá? Mas de liberdade. Que tem que deixar a criança comer aonde ela quer e do jeito que ela quer. Não precisa de ter tantos limites. Gente, Meteoro. É completamente o contrário do movimento que a gente vem tentando, né? Porque veio de um movimento de muita liberdade e a gente está vendo no que está dando. Esse é o problema, são esses extremos. E aí eu falo isso até no processo de maternar e de paternar, assim. Às vezes as famílias, né, tiveram uma criação e aí querem se afastar demais daquilo que elas receberam, né, e elas repelem toda a forma que os pais... Eu sempre falo isso. Fizeram que a gente, nós temos sempre dois caminhos. Que sempre não, mas que é geralmente o que acontece. Ou você repete, exato. Ou você repele. É isso. Né? E aí tem aquelas famílias que acham que a educação delas foi maravilhosa, então quer repetir tudo que os pais fizeram. E nenhum dos dois caminhos são caminhos assertivos. A gente precisa fazer uma educação... não só uma educação, mas uma vida, né? Com mais consciência, com mais presença no momento presente. Quanto mais você está presente no que está acontecendo, você está vivenciando de fato, você está conectado com o seu filho, você conhecer o seu filho, você se conhecer. Quanto mais esse processo de descoberta, de autoconhecimento, de conexão acontece, mais assertivo tende a ser o caminho que você vai seguir. Exatamente. Né? Então, o repelir, o repetir, que é a vivência nesses extremos, ela é muito prejudicial. Exatamente, eu sempre falo isso, que a mãe sempre vai levar alguém para o psicólogo, porque ou ela fez aquilo que você admirou demais e não consegue repetir, ou ela fez aquilo que você achou que estava muito errado, porque, gente, não tem ligação mais forte do que com a mãe ou com o pai. Então é essa relação que é grande parte da nossa vida, que tem uma influência gigantesca, né, que é uma voz que ecoa para sempre, que são os nossos pais, que vão fazer também o nosso norte, né? Então, isso e eu falo assim, que às vezes as pessoas estão buscando uma liberdade de um movimento que existiu e que eu acho que, graças a Deus, está diminuindo, de meu filho faz 1000 atividades por semana. O meu filho faz escola particular, meu filho faz inglês, meu filho faz natação, meu filho faz balé, meu filho faz... Que horas essa criança fica no ócio? Que horas essa criança... diálogo com meu filho. E que horas essa criança descansa, vê televisão... Fica no tédio. Sabe? Porque hoje a gente ocupa tudo. Em família nessa situação, né? Será que elas almoçam em família, tomam café, janta, preparam? E uma vez eu conversei, gente, eu estava conversando, eu me lembro que na porta, assim, também da escola, buscando, as minhas também eram pequenas. Porque a minha tem tantas atividades, então ela vai agora almoçar, eu não posso perder muito tempo, porque logo já é o inglês, aí do inglês ela vai para não sei o quê. Eu falei, para com isso, por que você está fazendo isso? Deixa eu ficar um pouco no ócio à toa. Não,
É agora, Larissa, que a gente tem que investir. Se eu quero que ela seja alguém, que alguém é esse? É só um profissional? É só um grande? Porque... E a saúde mental, né? E quantas Acho que pessoas, as eu acho que pessoas todo mundo já passou por isso, que teve na escola colegas que eram destaque de nota, de desempenho, nananã, e que não são profissionais de destaque. São profissionais que vivem sua vidinha modesta. E quando eu falo de destaque, gente, não é que que não tem excelência no que faz. O que eu tô falando não é uma pessoa que ficou milionária, não é uma pessoa que... Alta performance. Alta performance. Não é uma pessoa que resolveu viver a vida de uma forma mais tranquila e deve ser super feliz. Exatamente. Então, nem sempre Até aquela... porque isso não traz felicidade. Exato. Não é certo da felicidade, né? Então, às vezes, aquela enxurrada de conhecimento, de ai, meu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai deixar Agora, ele doente. O que é certo de felicidade, né? Que é certo, assim, e os estudos mostram cada vez mais, é uma infância saudável. Saúde mental. Exato. Se eu tenho uma infância com uma saúde mental adequada, a chance de eu me tornar um adulto saudável. E aí, vamos falar o básico, Marcela, Vamos para a falar. saúde mental, sim, o básico. Básico do básico. Que a gente fala todos os dias e nós não cansaremos de falar, porque esse é o nosso papel. O básico do básico, atividade física. Diária. Escola não conta? Escola conta 1 hora de educação física. Ai, ótimo. Atividade física. Que eu tô pensando lá na minha infância. O que eu digo é pedalar a bicicleta. Exato. Né? Brincar de pique com os brincar de pique amigos pé. no Gente, ninguém tá falando de matricule na Jiu-jitsu, escola não, de... Não, não possa, pode. Claro! Mas, Se né? você mora no apartamento, né? Desce, vai ali na No frente, play, no deixa play, brincar um anda de pouco. bicicleta, brinca de queimada com seu filho. Sim. Isso. Uma Então, horinha. atividade física, redução de telas. É isso, a gente nem precisa conversar, né? Exatamente. Redução de E olha que eu trabalho com isso, hein, gente? E a Eu gente poderia estar aqui fazendo um texto completamente ao contrário disso. Não, gente, consome, pelo amor de Deus. Não, eu tenho 2 filhos para criar. Eu preciso trabalhar. Mas não, gente, tá adoecendo as pessoas. E aí Então, a sociedade- controla o tempo. E aí a sociedade já tem lá, todo mundo tem acesso a quero saber quanto tempo posso ficar na tela. É só entrar no site Sociedade Brasileira de Pediatria. Vai ter lá para cada idade e a forma da tela, né? Porque também tela não quer dizer tudo. Isso. Sono de qualidade. Sono de qualidade conforme a idade. E vamos falar também que a gente tem que lembrar. Tela perto da hora de dormir, tela em excesso vai atrapalhar o sono. Atrapalha Vai. o nosso. A gente Falta tem um de sono, rotina vai atrapalhar o sono. A gente vai ter um sono mais agitado, vai sonhar pra caramba, vai acordar com a sensação de que não dormiu. Ah, mas meu filho vai chorar porque ele quer ficar só mais um pouquinho na televisão. Então vamos lá, vamos explicar pra ele por que ele tem que dormir no horário Filho, certo. olha que lágrima é ótimo. Lubrifica os seus olhos. Pode chorar um pouquinho, não tem problema não, tá? Mas ele para de chorar rapidinho, só você explicar aqui, meu filho, você precisa dormir por causa disso e disso. Não, e é o que eu sempre falo, às vezes, se tem esse hábito, se tem esse costume, você vai viver um caos ali 1, 2 semanas, você vai. Vai. Só que depois, porque a criança está acostumada com outra rotina, que é mais confortável para ela acha que é. Então, para você mudar essa rotina, você vai viver um caos. Mas depois que você passar a fase do caos, Perfeito. Então todo vamos mundo falar fala disso, de né, Marcelo? modificação de comportamento. Não existe nada que não modifique um comportamento. Gente, não existe, né? Não estamos falando de transtorno, né? Claro. Mas assim, se eu quero mudar um comportamento, ele vai piorar até ele sumir. Eu tenho um comportamento problema. Eu vou criar estratégias para aquele comportamento problema sumir. Só que ele vai piorar muito. No início. Então você tem que estar pronta para lutar contra ele. Vai ter o caos inicial. Existe até aquela metáfora da... Sabe aquelas máquinas que saem refrigerante? Sim. Quando você bota a ficha e a máquina, o refrigerante não sai, o que você faz? Chuta. É. Bate no Exatamente computador que não tá isso. funcionando. É. Né? Então você... existe essa metáfora. E é isso, você vai mudar o negócio ali, vai ter uma piora comportamental. Só que se a mãe ou o pai não estiverem bem, eles vão fragilizar ali. E eu vou falar, é só a gente lembrar, gente, que nenhuma flor nasce, nenhum fruto nasce se não romper a semente. Não. Tem primeiro o processo da dor. Nenhum filho nasce se a mãe não passar pelo parto. Não tem o novo sem um processo, uma ruptura. Não tem o novo sem um quebrar a casca, poética, entendeu? Né, gente? Ah, É fantástico. gente. É E isso, aí, a gente precisa... Vamos falar um pouquinho, né, Bia, dessas 3, mas a gente tem que lembrar da previsibilidade, né? Você Exato. precisa dessa previsão para criança, assim. A gente tem como adulto. O que você faz quando acorda? Você pensa tudo que você vai fazer essa semana. A Exato. criança, ela precisa disso, que isso seja exposto para ela, porque o pai simplesmente pega ou a mãe pega e faz. Agora é hora disso, agora vamos pra tal lugar, vamos pra tal lugar.
Então, dá previsibilidade para ela, que isso funciona de forma tão fantástica. Dar né, no nosso previsibilidade, gente, é tipo explicar para a criança a rotina dela. Como vai ser a rotina do seu dia? E eu vou falar de coisas simples. Quantas mães eu já vi falando assim, ai, meu filho de manhã tá com tanto soninho, que aí eu escovo o dente dele, ele na cama, aí eu falo assim, e me enxágua como, gente? Não passa água depois não? Que gastura? Só escova? Vou comprar Engole? esse de bebê. Que aí Aí eu escovo o dente dele com ele na cama dormindo, eu coloco o uniforme nele dormindo. Deixa Essa doer um é a minha pouco. bandeira principal, Mas a dar culpa não é Autonomia. Meu filho agora Mas é a ele escola. precisa, mas provavelmente, qual foi o erro aí? Não colocou na hora de dormir. Mas aí, Não, Marcela, não tem desligou outra a coisa. TV pra E aí, E tem muitas outra vezes, coisa. gente, a criança não dorme na hora dela, ok, muitas vezes vai precisar de ajuda. Transtorno De de sono, ajuda a gente não tá profissional. falando sobre isso. A gente tem que lembrar disso. Tem crianças que realmente vão precisar Tem de transtorno de sono, ajuda claro. profissional. Mas mas outras por favor, é regular isso a rotina. é muito importante que a gente bata nessa tecla. Nós estamos falando de crianças típicas, né? De Exatamente. crianças sem um transtorno. A gente não está falando de casos específicos de crianças que demandam, né, outros num cuidados. contexto geral. Um contexto geral. Mas Então, até para as crianças que têm um transtorno, todos esses tópicos são sim. imprescindíveis. claro, Exato, claro. E aí, certo. o que eu falo? Vai fazer a previsibilidade? Agora você vai para a escola. Então, vai lá, abre a sua gavetinha, pega o seu uniforme e traz aqui. Se você ainda não sabe se vestir, a mamãe vai te ajudar. Mas vai te ajudar. Não vou vestir em você, eu vou Não te vou fazer ajudar. por você. Ai, Larissa, quantos anos você começou a fazer isso com as suas filhas? Com 7? Gente, com 7 já estava cozinhando. Né? Vamos combinar. Com 3, com 4, já sabe, botar uma perninha na bermudinha. Vai ajudando. E Né? A trabalhando gente dá autonomia. Eu me lembro, assim, delas pequenininhas fazendo as coisas. Eu tinha tanto orgulho, sabe? E você imagina elas, Larissa, que elas O orgulho sentem. que elas A sentem. felicidade que elas sentem em ver você tendo orgulho dela. Aham. Isso que constrói, é isso que permanece o comportamento. O maior Uhum. reforço é a valorização que o pai e a mãe dão àquilo. A gente tem que se Sim. abrir muito. E Hoje, isso ajuda, inclusive, no desenvolvimento da autoconfiança, da autoestima. a gente está da vivendo segurança. também, né? Eu falo que essa romantização do filho pequenininho, do meu bebê, o meu eterno bebê, né? A gente está vivendo uma nostalgia que ainda nem aconteceu, você ainda nem tem um filho adulto, você ainda nem tem um filho que saiu de casa. Ai, eu tô com muita saudade do meu bebê. Claro que dá saudade. Mas olha só, a gente tem que se abrir o nosso olhar para essa alegria nova. As coisas, elas vão mudando. Cada fase, Cada né? fase traz uma alegria nova. É Eu o começo do concordo. casamento. Ai, que saudade do Isso meu é começo muito de casamento. legal da gente falar, porque a gente fala sempre tanto dos desafios. E a gente muitas vezes, não todos, mas muitas vezes as pessoas esquecem também do olhar para as maravilhas que é, né? Que é viver tudo isso, que é viver as descobertas. Eu posso mostrar um áudio aqui que eu mandei para as minhas filhas hoje? É pequenininho. E aí vocês vão entender que existe sim a nostalgia, tá tudo bem. Só que hoje eu admiro amo a fase que eu tô profundamente as filhas, Eu acho que a essa fase situação delas. que eu tô numa fase também que eu tô tão apaixonada. Morro de saudade delas, bebezinhas, Sim, mas eu nunca mas fiquei vamos- tentando infantilizar, do tipo, ai, deixa eu botar uma Maria Chiquinha na menina com 14 anos, porque eu tô com saudade dela criança. Não é isso. Quer ver? Peraí, deixa eu ver se vai... Mamãe ficou com saudade delas pequenininhas, mamãe. Isso foi hoje. Aqui eu comprava esses géis aqui de brilhinho pra vocês. Ah, mamãe, ela é tudo pequena. E aí eu falo, aí uma já, mamãe, respondeu. Porque isso é gostoso. É demais. Mas eu chego em casa, uma já tá dirigindo, uma já tá na faculdade. Então eu vou lá, dou um cheiro, dou um aperto. Mas é a Ai, minha essa fase filha deve ser grande. gostosa. E eu adoro sentar com elas e bater papo. Ai, Teve um eu dia também que eu amo. fui pra varanda lá de casa, que é uma área que eu uso muito menos do que eu gostaria. E aí foi Helena junto comigo, que é a mais nova, a Clara estava estudando. E aí eu fiquei ali, botamos um aperitivinho, o Rafael estava lavando a moto. De repente ele já tinha subido, deitou no chão, ficou nós duas ali batendo papo. Ela falando das coisas da escola. Aí a Clara parou de estudar um pouco, veio também. É muito gostoso. Ai, isso é muito gostoso, muito Morro de maravilhoso. saudade delas bebezinhas, do cheirinho, óbvio. Mas não é ficar tentando manter esse bebê para sempre, porque a pessoa não vai sair do lugar dela também, Sim. né? Deixa crescer, gente. Vai descansar, viajar com seu marido, vai fazer um Ô, negócio. Lares, a Lari é uma pessoa muito prática, né? Vocês estão Ah, vendo, meu ela pai. é praticidade. Você lida com os conflitos, de uma maneira geral na sua vida, de uma forma muito racional. A Lari é aquela assim, eu tenho um problema que eu preciso fazer para resolver. Né? Ponto. Ela é essa.
O que você acha? Vou ali chorar rapidinho, peraí que eu vou chorar rapidinho, porque eu tenho que resolver, senão eu tô atrasado pra resolver. O que você acha que te ajuda a ter paciência, a ter clareza, assim, nesse processo de educar? O que você acha que te ajuda? Diálogo. Eu sou da palavra, eu sou da comunicação. Eu preciso falar claramente o que eu tô sentindo. É isso. Então, por exemplo, isso desde sempre. Se eu chego nervosa de um dia de trabalho que deu muita coisa errada, ou que eu tô numa pressão, ou que tem um prazo, e elas chegam, mãe, às vezes com uma besteira, eu falo assim, olha só, peraí, só um pouquinho. Minha cabeça não tá bem, hoje não. Porque aconteceu, não é com você, não é com nada aqui em casa. Ai, mãe, mas é o quê? Eu posso te ajudar? Não, não dá. Deixa eu ficar quietinha, porque eu também trabalho com muitas vozes, né? Então, isso nunca foi um problema do tipo, mamãe chegou e não me deu atenção. Elas entendem que a mãe delas é humana e eu sempre mostrei isso sem drama. Sabe, mamãe é humana, hoje mamãe tá sobrecarregada. Não é com você, eu te amo. Então, quando eu vou e eu resolvo o problema, eu vou lá e falo, fala, filha, agora. Não sei o quê. Aí, é uma bobeira. Eu falo, não, mentira, né? Que você me trouxe aqui pra perguntar uma coisa que você já podia ter resolvido desde 3 horas da tarde e não resolveu. Então, eu também devolvo a bola pra elas. Sabe? Bastante. Ah, não, gente. A Lara é muito não me suga, não. Mas talvez pra ela não é a mesma praticidade que pra você. É lógico. Então, mas Por isso aí que eu ela vou, hoje em dia eu vou ajuda. tentando, né? Eu vou isso que tentando. às vezes esse é o processo. Que a Lari precisa entender. Ela já tem mais de 40. Não, mas a Bia me ajudou muito. Uma vez, eu ouvi muito dos meus pais. Gente, nós éramos em 9 filhos. Então, não tinha tempo pra colo, não tinha tempo pra... Diálogo. Pra você chegar e falar, minha filha, você tá com esse problema? Vamos tentar resolver. Cara, eram muitos filhos, né? Então, Você não teve essa criação, não. Era levanta e resolve. Tá chorando? Adianta chorar? Resolve. Então, eu aprendi isso. E uma vez lá em casa, eu não lembro se uma tropeçou, não lembro que foi, a Bia tava lá. E eu falei, adianta chorar ainda, batendo a mãozinha. Adianta chorar? Resolve, levanta e resolve. A Bia falou assim, aí a Bia falou comigo, amiga, adianta sim chorar. Deixa sua filha ter contato com o sentimento. Aí na hora eu, toim. Então é isso que eu falo. Às vezes você mostrar as suas fragilidades perto de pessoas que você sabe que vão cuidar bem de você, que não é porque ela era psicóloga, é porque ela era minha amiga. Sim. Entendeu? Ela tinha o conhecimento dessa coisa de ter contato com o sentimento, porque é psicóloga sim, mas poderia simplesmente me dar um toque como amiga. Amiga, deixa sua filha chorar. E desde então, desde aquele dia, que já tem alguns anos, graças a Deus, eu mudei esse discurso. Eu falo, pode chorar, mas chora rápido. Porque modificação de comportamento é muito tempo. Dá uma chorada aí, eu até te respeito, mas bora resolver. E esse ponto aí é fantástico, sabe? Porque, Larissa, eu acho que você tem medo de uma situação. Você ficar muito mimimi e criar pessoas frágeis. Ela tem. Frágeis. Mas eu tenho muito problema com pessoas frágeis. Só pela forma que você falou. Mas, enfim, essa forma não quer dizer que vai trazer uma fragilidade. Você falando, minha filha chora, tudo bem, vamos resolver. Mas, eu posso te ajudar. Mas era o que a gente estava falando um pouquinho ali atrás, que eu vou precisar expor a Lari um pouquinho. A verdade, a dificuldade dela de permitir que as filhas vivam a emoção é uma dificuldade da Lari, muitas vezes. Exatamente, né? foi isso que eu falei. Às vezes você expor... Mas eu tô dizendo por que ela tem essa dificuldade, porque ela tem medo de criar pessoas frágeis. Mas isso porque não ela é real, tem medo entendeu? de ser frágil. Exatamente. Muito. Coitada, a gente tá fazendo uma análise. Eu tô amando, gente, eu tô amando. Tô aqui. Mas é verdade. Porque isso, foi o meu processo. E aí, uma coisa que eu acho muito importante eu alertar também as pessoas... Agora só rapidinho. Uma coisa muito positiva é que a Lari escuta muito. Ela é muito da fala, mas ela escuta muito. Ela é aquela pessoa que pede opinião, tá acontecendo isso, o que eu posso fazer? Ela é aberta. Nesse dia mesmo que você falou, adianta sim. Quer dizer, foi a crença de uma vida inteira contra uma frase dela que me fez pensar. Exatamente, uma coisa simples. E gente, eu amo o tal do mudar de pensamento e mudar de comportamento. Eu amo. E é a gente é metamorfose. Larissa, hoje em dia tem muita gente indo para essa psicologia do não crie pessoas tão duras. Sim. E outras, não criam pessoas tão frágeis. Sim. E aí as pessoas ficam um pouco perdidas. Eu vou seguir o qual tal caminho? dos opostos. Exatamente. E aí ela não consegue pensar, né, Bia? A metade ali, metade. Tem uma... Você dialogar, você permitir que o seu filho exponha e você ajude ele, você não vai criar pessoas frágeis. Exato. Tem uma abordagem, a DBT, que é a abordagem agora que é padrão ouro para tratar transtorno borderline, por exemplo. E aí eles têm
não sei nem que nome que eu dou isso. Mas tem um preceito lá que fala sobre a mente racional, que é a mente prática. Tem a mente emocional, que é quando a gente é movido pela nossa emoção. E tem o meio do caminho, que é a mente sábia. Sim. Quando a gente consegue se permitir sentir, racionalizar, analisar o contexto para tomar nossa decisão. Exatamente. E aí então, eu não fico, é nem um extremo, nem outro extremo. A gente eu precisa fico decidir. sempre me perguntando, assim, quando eu vejo alguém murmurando, reclamando de um problema. Ai, mas, olha, botou o papel aqui. Tá vendo que saco? Botou o papel aqui? Aí o papel tá aqui. Então, quando as minhas filhas fazem isso, que é geralmente com elas que eu tô mais, aí eu falo, gente, mas olha só, não tem esse papel que tá aqui? Não tem perna. Quer resolver este problema? Pega este papel e coloque lá. Então, às vezes eu fico me perguntando, sabe, isso assim, por que as pessoas estão paralisadas diante de um problema, diante de um incômodo e não resolvem? Então, eu falo que a vantagem dessa minha natureza prática é essa coisa de vamos resolver para acabar com o incômodo também. Isso. Mas também me enrijece um pouco em relação a sentimento, que eu acho que é um processo que eu tô tentando mudar, mas não é fácil. Mas o que eu ia dizer é, nós todos temos grandes presentes, grandes coisas valiosas que os nossos pais fizeram e grandes dores também. Mas é muito importante a gente entender que hoje nós somos os adultos da história, pais e mães. Pega aquilo que foi ruim, que aconteceu na sua criação com seu pai e sua mãe, ressignifica. Entenda que o seu pai e sua mãe fizeram o que eles podiam, o que eles tinham para dar, o melhor que eles tinham para dar. Também faltava conhecimento. Às vezes eles foram criados de uma forma muito mais rude, muito mais roots do que eles criaram você. Então, a gente ficar também se apoiando nessa fala, né? Ah, é porque meu pai não me deu isso, meu pai, minha mãe me criou, e ficar não ressignificar, sabe? Não transformar aquilo num crescimento, num desenvolvimento, eu acho também uma covardia. Sim. Com eles e com a gente. Também é uma covardia falar o seguinte, que a gente escuta bastante. Nossa, mas eu apanhei a vida inteira do meu pai, por que eu não posso bater? Olha a formação do meu caráter, isso me mata. Porque a formação do seu caráter foi o amor, o respeito do seu pai, a disciplina que seu pai te deu. Exatamente. Foi a atenção que ele te deu, não foi ele te bater. Essa reprodução de comportamento da violência. Cruel também é muito comum. Exatamente. Então, são coisas que a gente E ou repete ou repele. Comum e inaceitável. Então, são coisas que a gente repete ou repele, né? Mas que estão ali. São sempre a nossa grande cicatriz. E é por isso que a consciência do que a gente está vivendo, do que está acontecendo, ela é importante. Para a gente sair desse repetir, desse repelir. E aí, mais do que a consciência, também o conhecimento. É buscar informação de qualidade. Porque a informação tem aos montes. Você sabe quando que a gente começa a achar que os filhos são a nossa extensão e que a gente cria um monte de expectativas para eles e a gente quer fazer tudo? Quando a gente quer exatamente repetir ou repelir aquilo que a gente recebeu. Porque aquilo que a gente recebeu foi pra gente. O meu filho não é igual a mim. Ele não tem o mesmo temperamento que eu. No mesmo tempo nós estamos, né? Nós não estamos no mesmo tempo, meu filho não sou eu. Por que eu tenho que dar para ele aquilo que eu recebi? Ele é outra pessoa, né? Se permita, tenha o trabalho de conhecer o seu filho, de entender. E quem tem dois, geralmente você tem duas, né? Talvez aconteça com você exatamente a mesma. Eu tenho a água e tenho o vinho. Exatamente. Então, como que eu posso dar a mesma educação para duas pessoas que são norte e sul? Exatamente. Tem como, gente? Se eu jogar a luz demais em uma, eu cego. Se eu deixo muita sombra na outra, eu entristeço. Elas são diferentes. Nós todos somos diferentes. Agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês, porque vocês são mães. Ai, adoro brincadeiras. Nós vamos fazer uma brincadeira do eu nunca. Vocês sabem como é? Não. Sabe, Marcelo? Não, eu já vi alguns vídeos, mas eu não sei. Mas vai ser com água, porque, né, vamos evitar bebidas. Nesse horário. Seguinte, eu vou falar uma coisa em relação à maternidade. E se vocês já tiverem feito, vocês bebem. Sem falar nada. Só bebe a água, é isso? Mas eu bebe posso água. me justificar? Fique à vontade. Se você não tiver feito, você não bebe. Tá bom. Tá bom? Vou beber nada, quer ver? Então vamos lá. Primeiro, hein? As duas ao mesmo tempo, Marcela. Você para de trapacear. É juntas. Eu nunca dei Google nos sintomas que meu filho estava apresentando. Nossa. Você já deu Google? Calma aí, eu tô... Você já deu Google nos sintomas? Quando você faz... Quando você faz, você bebe. Você já deu Google? Tipo, sua filha Claro que eu já. Ah, então tá bom. Bebeu com razão. Então tá super certo. Eu nunca me tranquei no banheiro para ter paz. Nossa, me dá a jarra.
Não, Marcela? Trancar no banheiro, não. Pra ter pai, você faz o quê? Você nunca Eu quer dou ter uma pai? voltinha, vou Ah, tá. Me liga. vou pra avenida. Me liga, depois dar uma anota. caminhada. Anota meu telefone, me liga. No Ó. banheiro, não. Me trancar no banheiro, não aguento, não. Ficar trancado no banheiro, gente. Ah, já estendi banhos. Bebe. Para. Demorou mais no banho, né? Ó, então, dá no mesmo, tá, senhora? É. Eu nunca mordi a língua. Falei que eu não ia fazer uma coisa. Minha filha, deixa eu te explicar um negócio. Isso daí é diário. Maternidade é um eterno cuspir pra cima, Morder tá? a língua. Não é só morder a língua, você cospe pra cima e cai na sua testa o tempo inteiro. Vou até beber com louvor. Eu nunca... Falei que tava passando mal pra não brincar de alguma coisa. Não, eu falava a verdade mesmo. Eu nunca, porque eu também. falava, mamãe não Porque quer eu tenho brincar. pavor de mentira, assim. É. Eu tenho medo das minhas filhas serem mentirosas, assim, É. não contarem a real. Então, eu acho que... E, na verdade, eu nunca brinquei, gente. Eu não Como gostava. assim? Porque as minhas são muito próximas, Bia. Então, elas nunca me pediram pra brincar comigo. Elas brincavam entre elas. Elas. É. Elas têm... Elas Ah, têm... nunca de jogo nenhum? Ah, sim, jogo de tabuleiro, Isso, sim. isso. É, jogo de tabuleiro eu gostava. Agora, boneca, por exemplo, eu não brinquei nem quando eu era É, criança. brincar de casinha, de comidinha. Elas sempre brincavam uma com a outra. Às vezes eu falo, deixa eu brincar também. Não, mãe, você não sabe. Era assim. Eu acho tá. que também porque elas cresceram no condomínio, né? Que tem sempre muita criança. Ah, que delícia, exato. E aí, Não, é uma delícia lá, nunca né, quiseram Marcelo? brincar comigo. Não, mas você brincou, uai. Não, Jogo de sim, tabuleiro é brincadeira. Jogo de tabuleiro. Elas já estão na fase de brincar tipo de dedonha? Já, filha. Ai, que delícia. Eu amo. Eu também. Né? Eu amo. Eu só não gosto quando coloca stop, porque eu me sinto muito ansiosa. Que eu vejo que a pessoa tá acabando. Nossa, eu amo. Aí que eu gosto. Eu amo. É porque você é competitiva Eu sou e eu sou muito. zero. Eu deixo qualquer um ganhar de mim, gente. Tem um negócio que eu não entro, eu não vou competir com ninguém, nada. O Detesto. que eu mais jogo com elas é Uno mesmo. Uno eu eu também amo gosto. também Uno. Uno eu também gosto. Eu amo. Você tem um jogo que eu sou louca pra ter. Rummy Cub? Rummy Cub. Maravilhoso. Como Fico é que é? horas. Não conheço. Nossa, ele é muito legal, Depois eu vou parece. eu vou te já falar. Você joguei tem ele que no montar celular. tipo dominó, assim, os trios. Ou de cor ou de número, é uma delícia. Fico muito tempo. Aí, quando elas começaram, mãe, vamos brincar de Rummy Cub. Aí eu falava, ai, peraí que eu tô com preguiça. No dia que eu aprendi, eu fiquei a louca do É, Rummy você Cub. queria ser- Aí eu falava, vamos brincar de Rummy Cub? Nenhuma das duas queria mais. Eu falava, gente, o mundo, ó. Ó, essa é moleza, hein? Ah. Eu nunca fiquei tão orgulhosa que chorei. Ah, peraí, eu já, então. Muito. Muito. Tá vendo? Não? Eu choro muito. É. Você sabe, né? Eu me bloquearam em algum momento da minha vida. Sério? Tenho um problema sério pra chorar, gente. Não, mas de emoção você chora. É Mas raro. tem um monte aqui que você chorou. Então, é difícil. Porque essa me marca tanto que eu conto. Eu nunca disse ok sem saber o porquê. Nossa, direto. Nunca disse Eu já. ok sem saber por quê. Uhum. É? Pras filhas? Já. É, tá, ok. Já, tá. Não Vai, pensou, vai, vai, pensou? Nunca? Não, É, gente, acho que sim. eu já. Mas eu já fiz isso também. Eu falo, tá bom, Tá pode. bom. Não, Aí, peraí, volta aí aí. já acha estranho e É. fala assim, você deixou? Aí eu falo, o que é que você pediu? Socorro, hein? Aí eu falo, não me pega desatenta, vocês sabem exatamente a hora que eu tô desatenta. Aí a mãe fica doida. Foi ótimo. Primeiro dia eu estava nervosa para começar. Mas foi ótimo. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho. E compartilhe. Gente, e por compartilhe. favor, coloque nos comentários, assim, assuntos, né, Bia? Isso. Pra gente Ah, conversar, legal, fazer as legal. próximas, Ideias de né? assuntos pra gente. Vai ser Pra gente ótimo. saber o que vocês mais precisam saber, o que a A gente gente pode pensou ajudar. muito em trazer os temas que a gente mais trabalha no dia a dia, mas se tiverem outras ideias, vai ser ótimo. É isso. E eu posso encerrar falando para as minhas filhas, já que o assunto aqui são filhas? Claro. Pode, Quero Lares. dizer para vocês duas, Clara e Helena, que eu tenho muito orgulho de vocês, que eu amei cada fase que vocês viveram, que a gente pôde curtir. Eu tenho sim muita saudade de vocês, bebezinhas, mas eu sei que eu curti tanto vocês, eu amassei, eu cheirei, eu beijei muito. E ver vocês se tornando as mulheres que vocês estão se tornando enchem o meu coração de alegria. Quando eu vejo alguém falar de vocês, da doçura de vocês, da educação, da índole boa, eu só consigo agradecer a Deus. E eu agradeço a Deus todos os dias pela saúde, pela inteligência e pela oportunidade que vocês me deram de aprender, de sair um pouco do meu papel de Larissa e entrar no meu papel de mãe, de guia e ser a pessoa que eu também me tornei graças a vocês. Eu não teria me tornado, não teria feito metade das coisas que eu fiz na minha vida se eu não tivesse tido vocês. Então, muito obrigada, minhas filhas, pela oportunidade que vocês me deram. E contem com a mamãe, meio louca, meio gritando, meio surtada de Sendo vez em mãe. quando, de vez em quando.
Mas é essa que eu sou e eu sei que vocês me conhecem e entendem que o meu amor às vezes sai um pouco alto demais, mas ele é grandioso. Vocês são tudo de bom. Ai, que lindeza. Lindo. A gente quer muito te agradecer por você estar com a E gente. eu quero muito agradecer o convite, estou muito feliz de ter vindo. Ter você com a gente é uma segurança, porque foi nosso primeiro dia, a gente estava, né, um pouco ansiosa por esse momento, mas você é sempre maravilhosa, obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Muito obrigada, Foi Laris. incrível. Um beijo. E é isso, gente, esse é o nosso Neuropsi. Estaremos aqui mais vezes para conversar sobre temas muito importantes com vocês. Até a Beijos, próxima. Até. Até!